Olá pessoal, bom dia. Aqui quem está falando é o professor Marcelo e hoje do curso de Técnico Profissional de Desenvolvimento de Sistema, a unidade de estudo hoje vai ser Banco de Dados, tá? A introdução e instalação MSSQL ou MySQL para muitos e Workbench. Então vamos para a aula de nivelamento 1, tá? Então vamos lá. Então, retomando ali como você está falando, retomando os primeiros passos, na aula de hoje vamos falar e retomar os primeiros passos com MySQL ou MySQL e Workbench, incluindo instalação e configurações iniciais para trabalhar com banco de dados. Mais uma vez, ali tem o QR Code, ou QR Code para muitos, para acesso ao Alura, para aperfeiçoar o estudo e conhecimento de todos, tá? Ali tem o QR Code, que se vocês quiserem mais tarde, ou na aula mesmo, fazer a leitura do QR Code para ter acesso ao estudo no Alura, perfeito? Então tá, para pensarmos juntos. Ana, vamos contar uma história, né? A Ana é um personagem. Ela foi recém-contratada em uma startup de tecnologia. Uma startup, todo mundo sabe o que é, né? É uma empresa de tecnologia que está iniciando seus passos. Recebe uma tarefa de instalar e configurar o MySQL ou MySQL para muitos, como eu falei, e Workbench. Ela nunca fez isso antes e se sente insegura. Como ela pode realizar essa tarefa com sucesso? Normal, né, para todos, assim como nos estudos, assim é no mercado de trabalho. O professor também é a primeira vez que está na tela, ainda não tem total segurança, mas enfim, a gente vai conseguir atravessar esse processo. Vamos lá. Qual é o primeiro passo para instalar o MySQL ou o Workbench? Resposta. O primeiro passo é fazer o download dos instaladores apropriados para o sistema operacional do usuário ou da usuária, no caso da Ana. É importante selecionar as versões corretas para garantir a compatibilidade e evitar problemas, né? Que muitos têm aplicação para Windows, tem aplicação para Linux. Aí você vai definir. MySQL Workbench. MySQL é um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados mais populares usado para armazenar e recuperar dados em uma variedade de aplicações. MySQL e Workbench é uma ferramenta visual unificada para arquitetos de banco de dados, desenvolvedores e administradores de banco de dados. As figuras ali tem o famoso logomarca da MySQL ou MySQL. Então tá, preparação para a instalação. Antes da instalação, é crucial verificarmos os requisitos do sistema do MySQL e do Workbench. Quais as versões, né, que você vai utilizar, como sistema operacional e especificações de hardware. Aí você vai ver se a tua máquina suporta ou não a versão que você vai instalar. Escolher as versões apropriadas para o sistema Windows, Linux e macOS. E para evitar, no caso, a incompatibilidade, né? Que não adianta você baixar um executável para Windows se no Linux você não executa, você tem que ir a partir do terminal. A preparação adequada assegurará uma instalação suave, evitando os problemas técnicos futuros. Processo de instalação do MySQL ou MySQL. O processo de instalação envolve baixar o instalador do MySQL, executá-lo e seguir instruções na tela. Tem um passo a passo na tela lá, tá, pessoal? Que inclui aceitar os termos, escolher o tipo de instalação e configurar o servidor.
É possível ainda incluir configurações de variáveis de ambiente, que facilitará a execução de comando MySQL a partir de qualquer local do sistema. Durante a instalação, defina uma senha para o usuário root, tá? É extremamente importante você guardar essa senha, tá? Que é a partir dela que vai ter acesso a todo o banco de dados, que é o administrador de banco de dados. Então tá, instalando o MySQL. MySQL Workbench pode ser baixado no site oficial do MySQL. A instalação segue um processo similar ao do servidor MySQL, com um assistente guiando o usuário. Após a instalação, o Workbench pode ser conectado, ali vocês estão vendo toda a sequência de processo, tá? Após a instalação, o Workbench pode ser conectado ao servidor MySQL e permitindo a gestão visual do banco de dados. O Workbench fornece funcionalidades como design de esquema, desenvolvimento SQL, administração de servidor e migração de dados e muito mais. Perfeito? A configuração inicial. Após a instalação, a configuração inicial inclui a criação de um novo esquema, que é um dos conjuntos de objetos do banco de dados, vinculado a uma base de dados específicas. O Workbench permite criar, modificar e deletar esquemas. Além de oferecer opções para importar e exportar dados, esta etapa também envolve a revisão e otimização das configurações do servidor MSQL ou MySQL para garantir o melhor desempenho, ok? Primeiros passos com o Workbench. O usuário pode começar a explorar o Workbench, criando tabelas, inserindo dados e executando consultas SQL. O Workbench oferece recursos visuais para construir consultas SQL e o ideal é o ideal para usuários iniciantes. Os primeiros passos também incluem familiarizar-se com a interface Workbench, incluindo a área de Workspace, navegador de objetos e painel de saída de resultados. Então tá, é uma pequena atividade ali de fixação do conteúdo estudado até o momento. Qual é a ferramenta que possui interface gráfica e é usada para conectar e manipular dados da SGBD MySQL ou MySQL? Alguém sabe me dizer, só para uma interação com o pessoal, só para a primeira interação, para ver se até agora prestaram atenção? Alguém pode colocar? Professora Ediane, tem alguma dica aí dos alunos? Alguém pode me dizer se estão tendo ideia do assunto? Temos ali uma questãozinha, ali umas opções, só para ver se o pessoal está prestando atenção na aula. Qual é a ferramenta que possui interface gráfica e é usado para conectar e manipular dados do SQL, que não seja só por terminal ou a chamada tela preta, né? Alguém? É a letra C, é o Workbench. Então tá, escolhendo alguém para responder a questão, vamos lá, e isso aí. A atividade para fixação do conteúdo estudado é a resposta correta, é a letra C realmente, conforme a Ediana ali colocou para a gente. É a letra C, é o Workbench. Ela fornece funcionalidade para gerenciamento de banco de dados, design de esquema, consulta SQL, administração de servidores e outras tarefas relacionadas ao banco de dados MySQL
ou MySQL. Conclusão. Esta aula proporcionou uma compreensão fundamental sobre a instalação e a utilização inicial do MySQL e MySQL e Workbench, ferramentas iniciais para o gerenciamento de banco de dados. Professor Ediane, eu gostaria de fazer uma pergunta. Os alunos têm possibilidade de instalar programas, como baixar banco de dados na máquina? Ou é limitado através de senha? Permissões, né? Não tem acesso? Não tem possibilidade de instalação, né? Tá. Nós aqui, professores, estamos tentando criar um sistema virtual, tá? Que seja possível os alunos acessarem através dessa plataforma virtual, não necessitando dessas permissões. Vai ser tudo online, tá? Não precisa, a gente vai criar como se fosse uma máquina virtual, tá? Vamos criar para os alunos nas próximas aulas, tá? Estamos estudando e vendo essa possibilidade. E aí a gente vai entrando até em contato com vocês para a gente tornar isso possível. Não sei se para vocês tem problema. Eu acredito que não, né? Não, né? Perfeito. Então tá, aqui está dizendo para nós, mais uma vez, a atividade prática na plataforma Alura. Esse curso, ele incentiva muito a prática através dessa plataforma que o governo disponibiliza. Alguns alunos têm acesso através do @escola, tá? É acesso gratuito no Alura. E é importante que eles vão treinando ali o processo passo a passo, erros e acertos, como todo mundo, né? E a recomendação, no caso, como está dizendo ali, a recomendação é que você continue esse curso extra classe, pois ele traz um conteúdo essencial para compreender sobre o referido tema. Muitas pessoas, assim como eu, conseguem entender melhor nos erros e acertos, né? Não, o verbal a gente consegue absorver muito pouco, mas é no fazendo mesmo que a gente consegue absorver mais informação e conhecimento, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês aí, modelagem de banco de dados relacional, entendendo o SQL através da plataforma Alura. Então tá, é uma apresentação das telas que vai iniciar lá no Alura, tá? É o processo de instalação SQL através do Structure Query Language. É uma linguagem de programação destinada à gestão e manipulação de bancos de dados relacionais. Ela permite criar, modificar, gerenciar e consultar dados de forma estruturada, com um comando como select, insert, update e delete. Os usuários podem interagir facilmente com um grande conjunto de dados. Alguém conhece aqui algum sistema que trabalha com grandes dados, que trabalha com grandes tráfegos de informação? Alguém conhece alguma plataforma que é possível utilizar o SQL? Alguém pode me dizer? Grandes plataformas que a gente conhece bastante? Alguém sabe me informar? Alguém conhece? Acho que todo mundo utiliza, né, dia a dia, mas sabe se é utilizado ou não. Muita gente utiliza e nem sabe que utiliza banco de dados, né? Pode falar, professor Ediane. O Victor disse das nuvens, é isso? Temos algumas plataformas, né? Algumas plataformas que utilizam banco de dados. Um exemplo, né? Um exemplo básico de algumas plataformas, que toda plataforma que armazena suas informações, como nome, idade, ela utiliza. Hoje, na vida real, hoje temos o que nós usamos? O iFood, usamos o Uber, né? Todas essas plataformas contêm nossas informações armazenadas, todo o trajeto que a gente faz, enfim, todo esse procedimento que a plataforma utiliza relacionado a pessoas, a informações, é armazenado através de um banco de dados, tá, pessoal? Certo, obrigado.
Uhum. Então tá. Os usuários podem interagir facilmente com um grande conjunto de dados. SQL é a linguagem padrão adotada pela maioria dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, ou DBMS modernos. Entendendo o desafio. Ao trabalhar com uma biblioteca usando SQL, o desafio envolve gerenciar informações sobre livros, autores, empréstimos e membros. Mais uma vez ali, o que ele vai armazenar? Ele vai armazenar informações, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo de uma livraria. A livraria, ela vai conter no banco de dados dela, né? Livros, temas, autores, quem emprestou, quem está cadastrado, os seus membros, seus funcionários, tudo isso, todas essas informações são armazenadas no banco de dados. Então, o que a pessoa que vai modelar, ela precisa entender, né? Que é crucial modelar, consultar eficientemente os dados para acompanhar, por exemplo, né, da livraria aqui, os dados para acompanhar os livros emprestados, né? Os livros emprestou para quem, em que dia, quando vai devolver, todas essas informações através de uma tela visual, né? Ela vai ser aplicada no banco de dados. Tá ok até aí, pessoal, o entendimento? Tá? Entenderam a ideia? Então tá. Usando o SQL, podemos criar, atualizar, deletar, buscar esses dados, facilitando a gestão e a operação da biblioteca. Tá. Escolhendo o software. A escolha de um software cliente para SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, depende de vários fatores. É importante considerar a compatibilidade com o banco de dados usando as funcionalidades oferecidas, a interface do usuário e os recursos de segurança. Softwares populares incluem o MySQL ou MySQL, Workbench, SQL Server, Management Studio, que é gerenciamento Studio, né? E dbeaver, né? Que é banco de dados, Eaver, entre outros. Ok? E a instalação? A instalação do MySQL envolve baixar o instalador apropriado no site oficial, escolhendo o tipo de instalação desejada, como o Develop Default ou Server Only. A seguir as instruções do assistente da instalação, configurar opções iniciais como a senha do root. Mais uma vez eu reforço. Eu estou reforçando por quê? Porque eu já tive problema com senha, tá, pessoal? Então já aconteceu principalmente no início de você ter que desinstalar e reinstalar por causa da senha root e você não ter acesso. E por fim, iniciar o servidor MySQL ou MySQL através de interfaces gráficas ou linhas de comando para quem já é fera na linha de comando, né? Para quem está começando, todo mundo vai para a telinha. Ou linha de comando. Você pode então começar a gerenciar seus bancos de dados, ok? E aí, mais uma vez ali do ladinho, vocês estão vendo ali que é interessante a atividade no portal, mais uma vez professora falando sobre quem não tem liberado alguns acessos, é importante conversar aí com quem faz a manutenção ou quem libera os acessos às máquinas para a gente poder fazer as instalações dos devidos programas, né? Para a gente poder fazer um passo a passo com os alunos, até para eles conhecerem, se familiarizarem com as telas, tá? Você pode então começar a gerenciar seus bancos de dados. Eu estou falando começar e familiarizar, professora, partindo do princípio que
muitos alunos que estão no terceiro ano ainda não tiveram nem acesso com telas ou com um instalador ou o MySQL, enfim. O que a gente quer fazer é igualar todos os alunos de igual conhecimento e desenvolvimento, tá? Por isso a gente pede paciência para quem está mais à frente e para quem está mais atrás, perdão, e os da frente, por favor, nos ajudem. Então tá, e o que vimos na aula de hoje? Revisamos a instalação e configuração inicial do MySQL e o Workbench. E na próxima aula vamos explorar como criar esquemas e tabelas, ampliando nossa habilidade em estruturar banco de dados, ok? Professora, tem uma dúvida até agora? Alguns alunos aí têm dúvida, e eles têm conhecimento desse processo, desse procedimento até agora do MySQL? Não? Então tá. Então vamos prosseguir. E aqui a gente tem algumas referências e essa primeira aula a gente vai finalizar por aqui, tá? E depois a gente vai entrar com outro slide. Nós temos 2 aulas, né? Confere de banco de dados, é isso mesmo, professora? Se puder me dar só um joinha na tela, também estou te vendo. É isso mesmo, né? Perfeito, perfeito. Então tá, aí vamos entrar com outro slide, tá? Para a próxima aula. Para a gente poder entrar com mais um pouco de conteúdo, tá? Todo mundo já sabe o MySQL, instalar, processo de instalação, usar o Workbench, tá? Então tá, vamos para o próximo slide então, pessoal. Voltei aqui, então a gente vai agora para o próximo slide, tá? Ok, voltamos aqui então. Então agora é a nossa próxima aula vai falar sobre banco de dados, esquemas e tabelas, tá? Essa é a aula 1, a aula anterior foi uma revisão, tá? Então tá, o que vamos falar na aula de hoje? Nós vamos explorar conceitos fundamentais para a elaboração de esquemas e tabelas em banco de dados, compreendendo suas estruturas e importância na organização de dados, tá? E aí, mais uma vez, ali tem um link, né? Ou a opção de direcionar a sua câmera para acesso ao Alura. Ali está dando uma dica para melhor aproveitamento de conteúdo. Você pode baixar o aplicativo do Alura para o seu celular e acompanhar os materiais. E ali, mais uma vez, menciona respectivos links. A mediadora pediu para você passar mais devagar os slides. Tá. Então tá, vamos lá. A professora ali está pedindo aqui, né? Professora Ediane, aqui tá ok? Nessa tela. Perfeito, professora. A professora está pedindo ali, então, a professora Ediane, está pedindo para a gente passar um pouquinho mais devagar. Tá bom, professora? Um pouquinho mais devagar para a gente copiar. Perfeito, professora. Desculpa. Vamos tentar acompanhar a professora. O professor é um pouquinho acelerado nesse sentido, tá, professora? Me desculpa. Estou tentando ainda me alinhar com vocês também. Aí, só estamos aguardando a professora, a hora que eles
derem ok para a gente vai passar para a próxima tela, né? Professora, só estou aguardando a senhora dar um ok para a gente passar para a próxima tela. Professora, se a senhora não puder falar e der um joinha na tela, a gente prossegue com os slides, tá? Tá, professora. Estamos acompanhando aqui. A professora aguardando. Né? Vamos passar para a próxima tela. Perfeito. É uma revisãozinha, né? Na aula anterior, vimos o processo de introdução ao processo de instalação MySQL e o Workbench. Ok? Ok, professora? Acompanhando a professora, vi o joinha da professora ali, meio tímido, mas eu vi, professora. Para pensarmos juntos. Vamos lá. Carlos, desenvolvedor júnior, enfrenta o desafio de projetar um banco de dados para uma pequena biblioteca. O que ele precisa entender? Ele precisa entender como criar esquemas e tabelas eficientes que facilitem a organização e a recuperação de informações sobre livros e membros da biblioteca. Mas, a pergunta ali, pessoal, mas você sabe o que são esquemas em banco de dados? Quem sabe responde. Pessoal sabe, professora Ediane? Pessoal sabe quais são os esquemas de banco de dados? Professora, se o pessoal quiser copiar isso, vai copiar tudo ou não? Tá, vamos lá. Então tá, é a resposta. Um esquema de banco de dados é uma estrutura lógica que define como os dados são armazenados, organizados e relacionados. É como um blueprint que descreve as configurações das tabelas e suas relações, ok? Olha a figurinha ali do lado ali. Então tá, agora aqui o pessoal, se quiser copiar, é interessante. Conceitos básicos de esquemas e tabelas. Esquema de banco de dados representam a estrutura lógica geral, definindo como os dados são organizados e como as relações entre eles são estabelecidas. Tabelas são componentes dentro de esquemas e são usadas para armazenar dados em linhas e colunas, né? Eu acho que todo mundo aí que usa mais o Excel, já usou o Excel, ou tem acesso ao Excel, sabe muito perfeitamente como é que funciona, linhas e colunas, né? É mais ou menos dessa forma. Cada uma representa um tipo específico de informação. A compreensão desses conceitos é crucial para projetar banco de dados eficientes e realizar operações de dados eficazes.
Professor, é interessante os alunos copiarem essa parte também, tá? Conceitos básicos de esquemas e tabelas. É muito importante, eu acho interessante eles copiarem essas informações. Até porque a gente vai falar muito sobre isso no futuro também. Tá? Aí depois só vou ficar aguardando a finalização deles copiarem com seu joinha. E é interessante até que eles vão ouvindo algumas palavras específicas, né, que aquilo ali vai assimilando para eles, assimilando nomes, né, vai se familiarizando. É a hora que eles, através das instalações, eles vão sabendo do que está se tratando aquela instalação. Tá? E a gente vai aguardando a professora, só com o famoso joinha dela, sinalizando que podemos prosseguir com os slides, tá? Muito bem. É isso aí. E deu o joinha da professora? Professor, se você quiser avançar, porque eu tirei uma foto, aí alguém copia depois que não passou do Perfeito, professora. Perfeito, perfeito. Perfeito. Não Vamos, perder muito tempo, né? perfeito, perfeito. Vamos prosseguir dessa forma, então. Então tá. Ali, pessoal, estão vendo a estrutura de uma tabela. Também, se quiserem tirar um print ou uma foto, mesmo procedimento, professora. Uma tabela é composta por linhas ou registro e colunas ou campos, conforme está vendo ali, pessoal, na imagem, né? Tá vendo? Colunas e linha. O ID, pessoas, né? Nome, né? Nas linhas e nas colunas, tá, pessoal? Ali tá nomes, pessoas, cidades. Cada coluna em uma tabela é projetada para armazenar um típico específico de dados, como texto, números, data, entre outras. Mais uma vez lá, a gente trazendo aquela menção lá da biblioteca, né? Que a gente vai, datas, né? Que o cidadão vai devolver o livro, o nome do cidadão, tá? E os textos, como o nome do escritor, etc. A chave primária, vamos lá, continuando. A chave primária é uma coluna ou um conjunto de colunas, tá, pessoal? Que indica de forma única cada linha na tabela, sendo fundamental para a integridade dos dados, tá? E aí, mais uma vez, e a criação de esquemas? Ao criar um esquema, o projetista define o nome e as características. É importante definir um nome, né? Até porque o nome vai ser como ele vai buscar as informações. E as características de cada tabela e como elas se relacionam entre si. A criação de esquema envolve a consideração cuidadosa de quais, né, dados são necessários, como serão acessados e podem evoluir ao longo do tempo. Esquemas bem projetados ajudam a garantir que o banco de dados seja escalável, né? Escalável, tipo, começou pequeno e vai chegar até uma empresa aí de alimentação bem famosa, ou uma empresa de transporte que a gente conhece muito bem, de aplicativo de automóveis, né? De condução. E, enfim, começou pequeno, mas houve a possibilidade, através da escolha de um banco de dados eficiente, ele escalar. Então tá, e que ele seja o quê? Seja flexível e eficiente em termos de desempenho, perfeito?
Professora, tiro foto? Posso continuar, né? Perfeito, professora. Beleza, tirou foto, vamos continuar. Muito bem. Agora, normalização de dados. A normalização de dados. Os itens do pedido. Olha só, a normalização de dados. Eu não sei se vocês conseguem ver ali os itens do pedido, por que não entrou em conformidade ali. O que está acontecendo? Alguém sabe me responder? O porquê que deu aquela negação ali? Alguém consegue visualizar a figura e me dizer o porquê que deu o problema? Por que não está, a normalização não está de acordo? Alguém consegue? Professora, alguém tem uma dica aí, professora Ediane? Tá, vamos lá. Então vamos prosseguir, depois eu respondo para vocês. A normalização é o processo de organização de dados em um banco de dados para reduzir redundância e melhorar a integridade de dados. Envolve a criação de tabelas e a definição de relação de forma a minimizar a duplicação de informações. A normalização é realizada através de formas normais, cada uma abordando diferentes aspectos e potências de problemas de design de banco de dados. Então tá, referente à pergunta ali, eu vou responder a informação. Ali não está em conformidade porque ele está dando um total ali de item e de preço. Ele deu, né, não deu uma conformidade porque ele está comentando o item, que é o item 102, e está falando, multiplicando sobre 2. Ali tudo bem, tá? Mas ali está falando sobre preço e quantidade. Então, o pedido, os dois estão como pedido 15. Então tá, vamos lá. O design eficiente de tabelas é crucial para a gestão eficaz dos dados e inclui a escolha correta dos tipos e a definição de restrições. Esse já é o design, tá, pessoal? Decisões de design. Como a escolha entre tipos de dados inteiro ou de ponto flutuante pode ter impacto significativo no armazenamento e no desempenho das consultas. Restrições, como as de unicidade ou de chave estrangeira, ajudam a manter a integridade dos dados ao prevenir entradas inválidas ou inconsistentes. A professora vai tirar foto. A professora vai tirar foto dessa tela também. Só estou aguardando a professora aí para informações que os alunos queiram anotar, né? Informações que os alunos queiram anotar para passar para o caderno mais tarde, futuramente. Quero saber se posso prosseguir com o slide. Professora, estou tentando só se eu posso prosseguir. Posso prosseguir, professora? Alguém se puder comentar ou dar um joinha na tela.
Pode prosseguir, beleza. Relacionamentos entre tabelas. Os relacionamentos entre tabelas são fundamentais para a modelagem de dados e podem ser classificadas da seguinte forma, chamada de 1 para 1. Ocorre quando uma linha em uma tabela está associada a, no máximo, uma linha entre outra tabela e vice-versa. De novo, ocorre quando uma linha em uma tabela está associada a, no máximo, uma linha e outra tabela e vice-versa. Essa é a chamada de 1 para 1. E aí depois temos ali relacionamento entre tabelas, que é 1 para muitos, tá? Pessoal, se quiser também tirar foto dessa tela. É o tipo mais comum de relacionamento, onde uma linha em uma tabela pode ser relacionada em várias linhas em outra tabela. O chamado 1 para muitos é isso. E agora vamos para muitos para muitos, que envolve uma relação onde várias linhas em uma tabela podem estar relacionadas às várias linhas em outra tabela, geralmente implementadas usando uma tabela de junção. Ok? Aqui está o exemplo prático, tá? Que é a criação de uma tabela simples para armazenar informações como livros. Vocês não têm acesso, né? Como vocês não têm acesso à instalação do MySQL, é interessante que para futuramente vocês tenham, tirar um print, uma foto, tirar uma foto dessa tela para vocês poderem executar futuramente. Até, como falei, para futuro a gente disponibilizar um ambiente virtual para a gente poder executar juntos, tá? Então tá. Atividade para fixação do conteúdo estudado. Qual comando SQL é usado para criar uma nova tabela? Algum de vocês sabem? Opção A, Insert Into. Opção B, Create Table. Opção C, Update Table. E opção D, Select *from. Alguém sabe me dizer? Alguém sabe? Pode me ajudar aí na sala de aula? Alguém se prestou atenção ou anotou? Alguém sabe me dizer? Mediador? Ajuda do mediador aí na sala, alguém tem uma ideia? Tá, eu vou postar no Classroom, tá? Sim, professora Ediane, eu vou enviar para vocês no Classroom, tá? Ali, alguns estão dizendo, a professora está colocando ali que é o Create Table. Perfeito, professora, é isso mesmo. A resposta correta é o Create Table, tá? E o comando Create Table é usado para criar uma nova tabela em um banco de dados, edificando suas colunas e tipo de dados. O nome já está dizendo, né? É um create, uma criação, criar, né? Um create. Mesmo estando em inglês, é possível deduzir, né? Muito óbvio. E a conclusão? A compreensão de esquemas e tabela é fundamental para qualquer pessoa que trabalhe com banco de dados, pois formam a base para a organização eficiente de dados. É difícil não ter programa que não tenha, né? Banco de dados, né? É essencial para qualquer programa hoje em dia, principalmente que use inscrições e, enfim, armazenamento de dados de cliente ou de processos, né? Então, é imprescindível entender a necessidade do banco de dados. E, mais uma vez, temos ali a atividade na plataforma Alura, a sugestão, né? Mais uma vez, na plataforma Alura, vamos
o curso chamado na plataforma Lura, chama-se Modelagem de Banco de Dados Relacional, ou, né, dos pontos entendendo o SQL. A recomendação é que você continue o curso extra classe, pois traz um conteúdo essencial para compreender sobre o referido tema. Pessoal que puder conseguir acessar o Alura, né, em casa ou através da escola mesmo, solicitando aí uma permissão, é muito interessante. E aqui as dicas que também, mais uma vez, professora, é interessante o pessoal tirar uma foto, é um passo a passo, né? Um passo a passo como criar o processo. Aqui está em português, esquemas e tabelas, criando esquema, mas muitos programas que não tem a tradução, né? Vai usar o Create Table. Um esquema define a estrutura lógica de um banco de dados. Ele detalha tabelas, relações, tipo de dados e restrições. Serve como um plano para armazenar e organizar dados. Utiliza comandos SQL como Create Table para definição. Garante a integridade e a organização de dados armazenados. Mais uma vez ali do ladinho temos o relógio, né? Se vocês tivessem um acesso ao Alura, mas em breve vocês vão ter, ou naquela plataforma virtual que a gente estava comentando há pouco, para vocês poderem fazer as instalações, né? Os devidos conhecimentos da prática mesmo, né, pessoal? Mas enfim, vamos melhorar. Vamos chegar lá. Criando tabelas. Ali, tá? Esquema de tabelas, criando tabelas. Tabelas são estruturas fundamentais em banco de dados para armazenar dados. Cada tabela contém colunas, que é o chamado de atributos, e as linhas, que são os registros, tá? O comando SQL, ou Create Table, define uma nova tabela. Colunas têm tipos de dados específicos, como int, varchar ou date. Podem também incluir chaves primárias, estrangeiras e outras restrições. E aí, mais uma vez, ali embaixo, sempre o portal Alura, uma dica, portal Alura, beleza? Então tá, prosseguindo. Integridades referenciais. Tabelas são estruturas fundamentais e banco de dados para armazenar dados. Cada tabela contém colunas, atributos e linhas registros. Desculpe, pessoal. O comando SQL Table define uma nova tabela. Colunas têm tipos de dados específicos, como o int, varchar e o date, né? É mais ou menos uma repetição do slide anterior, porém processos diferentes, integridades referenciais e esquemas de tabelas lá em cima, tá? Integridades referenciais lá embaixo, mas o procedimento é esse. E aí, e o que vimos na aula de hoje? Abordamos a criação e a importância dos esquemas e tabelas em banco de dados. E aí, na próxima aula, pessoal, o nosso foco será na inserção de dados nessas tabelas, uma habilidade essencial para a manipulação de dados. Ok? E aí, algumas referências de imagem. E é isso aí, pessoal. E essa é a aula de hoje, tá? Ok, professora Ediane? Essa é a aula. Aí eu vou passar para você alguns conteúdos no Classroom, tá? Eu vou adicioná-la para a gente manter um contato, para a gente até ter uma troca de informações com o aluno e dúvidas, etc.
referente à aula ou material. Enfim, a gente vai afinando aí para a gente ter uma melhor comunicação e aprendizado, né, dos alunos, que é o foco principal da nossa existência, e para a gente poder melhorar. Tá ok, professora? E é isso. Essa é a aula de hoje. Obrigado a todos e até uma próxima aula, pessoal.